E a gente tá mais um pouquinho por aqui, agora a gente vem com uma aula diferenciada. A gente falou de tratar da regra de três compostas, mas a gente inseriu uma aulinha no meio aqui, né? Até porque assim, nós conseguimos associar uma regra de três simples com esse conteúdo agora, que é um conteúdo que nós usamos, mas às vezes não temos tanto conhecimento, não temos tanta aplicação no nosso dia a dia. Na a gente verdade, até usa, mas não sabe como são conteúdos que a nova Base Nacional Comum, né? Isso, trouxe como carro-chefe aí também para os conteúdos de matemática. Então, como a gente segue à risca os parâmetros, a gente traz para vocês também esse aprendizado. Mas é conteúdo que a galera se interessa bastante, porque trata de informática, né? E vai ter aluno aí que vai ter até mais propriedade do que a gente mesmo aqui. Fala assim, isso aqui eu já sei, professor. Não, isso aqui, professor, porque isso aqui eu mexer aqui e tal, fazer aqui. Então tem aluno aí que sabe mais do que a gente. Mas é assunto importante. Nós vamos falar para vocês aqui, vamos mostrar. Se você tem interesse nesse campo, nessa área, você já sabe que o seu projeto de vida vai ser alinhado nesse caminho. A galera das tecnologias aí, né, da TI, a gente traz para vocês, então, uma aula coringa sobre determinados assuntos. Agora, tem uma partezinha dentro da aula aí que é a questão da base 2, que é matemática, base binária, que é matemática, que a gente já viu. A gente já viu lá no nosso comecinho, lá na unidade 1, a gente viu essas questões de base 10, base binária, então a gente já trouxe um início desse assunto aí para vocês, tá? Agora a gente vai dar a continuidade. Vamos lá, aula de número 71, a gente vai falar sobre armazenamento de dados. E a galera da TI pensa que não, quando vai fazer informática, pensa que não tem matemática? Tem, aí é que se engana, né? Então a gente aqui vai mostrar para vocês dois tópicos, vamos lá. As principais unidades de armazenamento de dados da informática e também transferência de dados. Beleza, então a aula de hoje está bem legal, bem diferente. Vamos de oferecimento do dia, a professora Maria Andrade mandou foto aí da galera, olha que gente bonita lá. Gente, não, nossos alunos eu sou suspeita aqui para falar, porque eu acho que são tudo lindo, tudo bonito, tudo nosso. Professora Maria Andrade, grata pelo registro e vamos lá, vamos fazer a foto junto também aqui, ó. Aí tem que fazer a pose, né? Tem que fazer aqui. Vai lá, professor Mazinho, tira a foto aí da gente ó, com a galera da professora Maria Andrade. E agora, de onde são? 3, 6, 8. Boa pergunta. 8 alunos. A professora não entrou na foto, não está na foto, mas a gente vai falar agora de onde eles vêm. Bora ver? Bora. Escola Maria de Souza Pego é o primeiro ano também de Alta Floresta. Muito legal. Gente, carinho para vocês, tá? Top a foto, ficou legal. Eles foram lá pro gramado, foram para o lugar mais arejado, não tiraram dentro da sala de aula e fizeram uma foto especial para as aulas de matemática, com certeza, né? Perfeito. Então fica aqui o nosso carinho para vocês, um beijo no coração para cada um e com certeza também para a professora Maria Andrade. Beleza? Beleza. Dando continuidade aos assuntos, agora falar dos principais unidades de armazenamento de dados na informática. Alguns aqui eles nem conhecem, não é? Não tem nem visibilidade. Por exemplo, quando começou toda a tecnologia, que assim, começou lá fora e foi chegando no Brasil, nós aqui usávamos muito mesmo o disquete. Né? Nós armazenávamos aqui, dados tem gente que nem conhece, nesse instrumento aqui, disquete. Depois, o disquete foi substituído por CDs. CD-ROM. O complicado é assim, né? O disquete, ele vem com a proteçãozinha no disco ali e tal, então ele tem uma durabilidade um pouquinho maior. Já os CDs, eles começavam a arranhar muito fácil, não é? Verdade. E aí, quer dizer, nós perdíamos muitas coisas. Por quê? Porque o CD perdia. Comprava um CD para ouvir música. Né? O CD substituía o disco vinil. Você começava a ouvir a música, a pouco furava. Aí ficava travando a música, pulava a música, travava o CD. Era muito ruim. Verdade. E aí foram mudando. Alguns equipamentos aqui, né, eles já conhecem, né? Pendrive, aqui tem o MP3, aqui no caso as fitas para backup, olha que legal. E os cartões de memória? Cartões de memória são usados até hoje, né? Hoje ainda tem. Então essas principais unidades de armazenamento, elas foram evoluindo com o passar do tempo.
né? Então, com certeza, tecnologia vai avançando e sempre algo mais moderno vem chegando, substituindo. Temos aí como base os celulares, né? Sim, que lançou um modelo, quando a gente consegue comprar aquele modelo, já sai outro. outro já saiu outro melhor. Então, de fato, a tecnologia é muito mais avançada do que a gente consegue acompanhar esses avanços, Sim. né? Agora, assim, quanto mais tecnologia, por exemplo, você falou do celular, no celular, mais chances eu tenho de ter um aparelho que vai dar problemas. É porque muita tecnologia, muita coisa Muita informação. dentro de um aparelho só, então quer dizer, mais chance de dar problema. Então, um ideal, né, que eu conversei esses dias, e aí os meninos são muito espertos nesses pontos, os alunos são muito inteligentes nesse ponto. Professor, em vez de comprar esse que está mais sofisticado, com o seu, você coloca um cartão de memória de não sei quanto, que ele vai ter a memória igual e vai ficar com menos tecnologia, então ele vai esquentar menos, vai render mais. Falei, assim como tem alguns suportes, né, que o SSD, né, que consegue Que melhora melhorar o computador, a isso. velocidade do computador, então são recursos. Agora, uma coisa legal a gente ser grato à tecnologia, porque é graças à tecnologia que estamos aqui transmitindo essas aulas para vocês, Perfeito. né? Então, o ensino médio mediado pela tecnologia chega até em qualquer lugar do estado de Rondônia, traz o conhecimento até vocês, um ensino médio com professores formados nas áreas específicas, então tudo isso é graças a esse processo de evolução tecnológica, né? E essa evolução tecnológica é legal porque ele vem avançando. Nós tínhamos as TVs antigamente, aquelas TV de tubo desse tamanho, assim, compridona. Hoje a TV é mais fininha. Só que a tecnologia chegou num ponto, num avanço tão grande, celular, eu lembro que quanto mais fino, melhor, não era? Agora já começaram a lançar celulares voltando ao padrão mais antigo, aqueles modelos mais tijolo, e 1000 vezes melhor do que esses mais novos. Então, quer dizer, a tecnologia ela chega num ponto que ela fala assim, opa, vamos ter que voltar um pouquinho, porque... Né? Então, é importante conhecer tudo isso aqui, que esse é o avanço tecnológico que nós temos. Então agora, claro, a gente vai entender na parte conceitual, né, na definição, o que é essa unidade de armazenamento. Na telinha. Como computadores armazenam os dados? Vamos rever isso aí com eles. As popularmente conhecidas memórias são responsáveis por guardar e possibilitar o acesso aos dados armazenados. Vocês sabem que nossos celulares, computadores, eles têm 2 tipos de memória, não é? Então, essas memórias são onde nós guardamos os nossos arquivos. Em termos de hardware, computadores podem armazenar informações em memórias de curto prazo, por meio de RAMs, ou longo prazo, em HDs e SSDs. Então, olha só o detalhe. Né? Curto prazo, então é aquele materialzinho que eu estou guardando ali e que daqui a pouco eu posso descartar, posso deletar e apagar, ou material que eu preciso guardar por muito tempo. Então, esse é HD e SSD. Isso. Ambos são utilizados principalmente para o fácil acesso aos dados, ou seja, você insere ele ali e você já tem aquele acesso. E, claro, para a transferência entre softwares e outras máquinas, né? Então, assim, quando a gente vê esses mecanismos, né, que nem os HDs, os SSDs, sempre é com o objetivo de facilitar acesso. É isso, porque certo? assim, eu guardo todo o meu trabalho no HD. Se der no computador e o computador estragou ou não quer ligar, eu basicamente não vou ter acesso a esse trabalho, essa atividade, né? A gente está fazendo nosso TCC, nossa dissertação. Se deixar no computador e de repente quando eu desligar e não conseguir ligar, não tiver, eu basicamente não vou ter acesso ao meu trabalho. Agora, se eu tenho esse trabalho num HD externo e eu tenho esse HD em qualquer lugar, em qualquer máquina eu posso instalar e ter acesso aos meus arquivos. Então, é isso que ele está falando. Beleza. E os RAMs nos computadores, como que funciona? Bom, a gente tem máquina com vários tipos de capacidade, né? E a gente vê que, com certeza, está envolvendo velocidade, né? Praticidade e tudo mais. Aqui nós temos os detalhes. Nós temos máquinas com capacidades de 4 GB de RAM, com 8 GB de RAM, com 16 GB, 32 e tem máquinas até com mais capacidades do que essas. Ei, mas tô achando alguma coisa familiar aqui. 4, 8, 16, Opa. 32. É verdade. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Alguma coisa familiar aí para vocês? A potência de expoente 2. De base de 2. base 2. Potência de base 2. 2, 4, 8, 32. Então, com certeza, a outra... 64. 64. Isso mesmo, né? Potência de base 2 te é familiar? Então, aí, ó, 4 é 2 elevado a 2, 8 é 2 elevado a 3, 16 é 2 elevado a 4. E também isso aqui me lembra as obras do papel. Sim, né? verdade. As obras do papel. E qual foi a outra que a gente usou?
Teve na progressão geométrica. Torre de Hanoi, fizemos também. Só que a Torre de Hanoi é do tipo, né? A base 2, só que depois ainda desconta 1. Desconta 1. Isso, mas a Torre de Hanoi, a dos dobras de papel, tanto na função exponencial quanto na progressão geométrica, na potenciação, a gente deu exemplos que trabalhavam aí potências de base 2. E esses números também são muito familiares quando você vai comprar celular. Esse avanço do celular, ele acontece sempre dessa maneira, não é? Né? Vai de 8, não são RAMs de memória. Mas ele fala assim, tem 128 de memória, aí o outro tem 256. Então tem uma diferença, quer dizer, tem mais memória. E alguns agora vem assim, tem 64, podendo ampliar para 128, inserindo no cartão de memória externo. Verdade. Então, potência de base 2, muito conhecida por nós, então a praticidade da matemática vai envolvendo aí a informática e auxiliando nesse processo. Perfeito. Vamos lembrar de alguns detalhes? Vamos. Olha lá. Então, é importante a gente saber. Bom, agora é assim. Quando eu vou comprar um computador, vou comprar uma máquina, vou comprar alguma coisa, eu tenho que entender para que eu quero. Para que eu quero um computador dessa espécie? Então, aqui, nós temos aqui uma informação importante. 4 GB de RAM, se você usa o computador para navegar, trabalho com o aplicativo padrão do Office, né, o Word, o PowerPoint, o Excel, e faz edição leve de fotos. Esse daqui, um computador com 4 GB de RAM, ficará perfeito para você que faz esse tipo de trabalhozinho básico aqui. 8 GB de RAM, agora já são mais quando pessoas têm multitarefas, ou seja, os gamers também, né? Quando a gente tem multitarefas ocasionais, deve escolher um computador com melhor memória. Porque se eu estou fazendo um trabalho ali da faculdade, estou estudando, estou fazendo alguma coisa, e preciso fazer uma edição mais avançada de uma foto, de um vídeo, 4 GB vai ficar um pouco lento. Lento, não vai atender, deixar a máquina mais lenta. 16 GB ou mais, algumas tarefas usam muitos recursos de computação, jogos avançados, edição de vídeos, programação, executar tarefas intensas simultaneamente. Você já se deparou, por exemplo, com cara que faz vídeo, que edição de vídeo, cara que gosta de informática mesmo, aquele cara que a gente chama assim de nerd tecnológico. Você já viu que ele abre assim, ele abre 18 abas, e a máquina vai... Por quê? Porque a máquina é para isso. Uma empresa, né, que faz edição de vídeos, a nossa empresa responsável aqui por transmitir a aula, ele não pode ter uma máquina com menos do que isso. Por quê? Porque é muito trabalho. Está rendendo uma aula aqui, está fazendo uma live ali, está fazendo no caso dos projetos também, né, de engenharia, de faculdade, de arquitetura, que desenvolve o AutoCAD, esses projetos para desenhos também precisa de um computador que tenha uma memória bacana aí, porque senão fica muito lerdo, muito devagar. Lerdo mesmo. Fica ali. O processo, a gente faz um comando ali de fazer uma reta e ele fica pensando ali até botar em prática, né? E às vezes, olha isso só como é atrasa interessante. muito, não dá não. A gente coloca a culpa na internet. Essa internet não presta, meu Deus, não quer carregar. Não é a internet. A internet ela só faz só a conexão de dados. Memória que está Agora, a transferência é aqui, ó. Então, se você for comprar um computador, além de você ver marca, de você ver o que eles anunciam, não, quero ver aqui os RAMs. Deixa eu ver quantos RAMs tem aqui. Não são RAMs, tá? Não são as RAMs. São os RAMs do computador. Deixa eu ver aqui, olha. Aí o cara fala assim, mas tu quer pra quê? Não, olha, eu jogo, eu gosto de jogar, e eu também uso para estudar. Então, edito vídeos, então aqui, né? ó. Beleza, é isso aí. De 4, de 8 para frente. Vamos lá mais um pouquinho agora, falar do SSD. Olha lá na tela. SSD tem um nome aí, claro, em inglês, né? Não é o nosso foco aqui, o inglês, nem somos tão competentes nesse ramo, mas é um componente que armazena dados em computadores e consoles de videogame. Ele já, né, vem substituindo o HD, né? Ou seja, cada coisa vem vindo sempre numa melhora, dando suporte. Em alguns modelos, eles até fazem o complemento dos dois, eles fazem a anexão dos dois para ficar um pouco melhor, não é? Isso, pode ser. Então, garante mais rapidez ao sistema, graças à velocidade maiores de leitura e gravação. Então quer dizer que se meu computador está meio lento ali, tudo, e eu não estou com condições de trocar tudo, mexer, eu vou lá e compro um SSD, faço a inserção dele ali junto com o HD também, já vai melhorar um pouco o funcionamento. E aqui na fotinha a gente já vê, né? Olha lá, a quantidade de gigas aí que ele tá... E aí também tem que ver a compatibilidade com a máquina, tá?
Então você comprar um muito eficiente e a máquina não vai suportar também. Tudo isso é importante. Então, já externamente temos mídias físicas, né? Então, claro, tem coisas que são internas do nosso computador, que nem o SSD vai ser um processo interno, né? Vai se anexar à máquina, mas tem aqueles que são externamente, né? Ou seja, mídias como pendrive, cartão de memória, os CDs e muitos outros, que, como o finado, o falecido disquete que ninguém usa mais. Mas que se usou muito, né, há um tempo atrás aí, fazendo esse processo, né? Isso. Hoje em dia a gente tem outros que vai, claro, né, pendrive ainda se usa, o HD muito usado, esse HD que você circulou primeiro aí, esse é o HD interno, né? Ele fica, fica na máquina. Esse aí também é interessante porque, estando na máquina, de repente deu algum problema no computador, estragou, você consegue retirar ele e aproveitar o que tem nele. O externo é esse aqui, o portátil. Isso. Né? Beleza. Aí os cartões de memória também muito usados. As máquinas atuais, hoje, né, a sua grande maioria já nem vem mais com entrada para CD, por exemplo. Né? Assim como o disquete. Durante muito tempo ainda vinha máquina com disquetezinho e tal. Né? Aí foram tirando, foram sendo substituídos. Aí mudou para o CD, agora não tem mais CD. Você compra hoje um notebook, ele não tem mais nada para CD. Se você quiser ver alguma coisa, ou é com HD externo ou com pendrive. E a pergunta é, por que essa aula veio no meio da regra de 3, né? Entre a regra de 3 simples e a composta? Porque muitas situações que a gente vai mostrar para vocês se resolve com regra de 3 aqui também. Perfeito. Então a gente vai falar de exemplos agora, vai usar a regra de 3 e vai mostrar para vocês como isso tudo está ligado, certo? Certinho. Vamos lá de exemplo, na telinha. Seu João possui em sua casa 1000 CDs antigos. 1000 CDs antigos. Ô, seu João, Eita. Coisa boa. E ele quer salvar todos os CDs em um pendrive. Cada CD tem memória de 700 megabytes. Sabendo que 1 gigabyte equivale a 1000 megabytes. Qual deve ser, então, a memória mínima do pendrive que o seu João deverá comprar? Olha aí, seu João, vamos ver, então, quanto que vale cada CD? Vamos lá. Cada CD vale 700. Vamos multiplicar 700 vezes 1000? São 1000 CDs, não é? Para a gente ter o total de megabytes, né? Isso. Então, temos aí 1000 CDs do seu João, cada CD com 700 megas, certo? Certo. Olha aí, o que é multiplicar com números com zero, né? A gente faz só o 7 vezes 1 e conta a quantidade de zeros. Temos 5, né? Isso. 700 mil megabytes. Aqui, beleza. olha só, se nós quiséssemos, poderíamos fazer assim, né? Montava uma tabelinha, colocava um CD, 700 megabytes. Agora a gente vai fazer uma regra de 3 agora, né? Ó, 1 giga, vamos lá agora, vamos fazer. Temos giga e temos mega, certo? Certo. Beleza, vamos formar a nossa regra de 3. Ele diz aqui que 1 giga equivale a 1000, né? 1 giga, 1000 megabytes. Agora eu vou perguntar agora a pergunta é, qual deve ser a memória mínima do pendrive que o seu João deverá comprar? Quantos megabytes a gente tem agora? 700 mil. 700 mil. Então, vou colocar aqui. É mega, né? Então, eu estou querendo saber em giga, certo? Certo. Se aumentou a quantidade de megas, vai aumentar a quantidade de gigas? Com certeza. Com certeza. Então, ela é uma regra diretamente. Beleza, direta. Direta a gente multiplica cruzado. Então, 1000 vezes x. 1000x. Uma vez 700 mil, 700 mil. Está multiplicando, passa dividindo, 700 mil dividido por 1000. Claro que aqui a gente pode fazer o processo de cortar zeros, vai facilitar a nossa vida, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, temos aí 700 giga. Beleza? Beleza. Vamos de exemplo número 2, vamos lá? Seu João, agora é o Carlos. Carlos comprou um pendrive de 32 gigas para poder baixar músicas. Ele pesquisou um modo de converter todas as músicas e salvá-las em MP4. Neste formato, cada música ocupa em média 50 megabytes. Quantas músicas ele poderá salvar no pendrive sem ultrapassar a capacidade de armazenamento? Sem ultrapassar a capacidade de armazenamento.
Quantas músicas? Então vamos usar aquela informação anterior, né? Do megas para gigas. Ele disse que 1 giga equivale a 1000 megas, 1000 né? megas. Então vamos lá, vamos usar essa informação. 1 giga, 1000 Megas. megas. Beleza? 32 gigas. 32 gigas. 32 mil megas. megas. Já vai direto, aqui não aqui tem a gente nem muito o que precisa, bater cabeça. Montar a regrinha porque não há necessidade, né? A pergunta é, agora, as músicas ele quer salvar em MP4, né? MP4. Neste formato, cada música ocupa em média um espaço de 50 megas. Ah, tá. Então é só dividir, então, 32 mil megas por 50. E a gente vai ver quantas músicas vão caber no... pendrive. No pendrive, né? Então a gente tem 32 mil. Será que dá para ir em boletins e voltar ouvindo música? Dividido por 50, porque em média cada música ocupa esse espaço aqui. Então, como a gente tem esse total, é só dividir. A gente pode eliminar um zero aqui e vai ficar 3.200 dividido por 5. 640. 640 músicas. Cada música com mais ou menos 2 minutos e meio. Vai dar 1.600 dividido por 24. Aí o professor Maurício está indo mais longe aí, sabe? É para poder ir boletins e voltar ouvindo música. Então pronto. 640 das suas mais diversas qualidades. Beleza! Vamos em frente então? É importante a gente saber que o sistema operacional de um computador opera em base binária, utilizando 0 ou 1. 0 e 1, né? Por isso que tem uma semelhança lá da potência de base 2. Isso. Enquanto o nosso sistema de numeração é decimal, trabalha com algarismos todos, os nossos 9 algarismos, né? Lá na computação, o número decimal 58, que na base 10 representa 58, na base binária ele é escrito da seguinte forma. 11010. E aí é interessante essa informação, tá? Base decimal, ele coloca o 10 ali do lado do número, e a base binária coloca o 2 do lado, indicando que houve essa transformação. Isso então, mesmo. É importante entender. A base binária é a base que domina a parte da informática. Né? Na informática, todas as informações são trabalhadas com números binários. Não precisa ficar com essa cara, esse pavor, porque como isso é possível, né? Já sabemos. Já sabemos. Trabalhar essa mudança de base, da base 10 para a base binária, a gente já fez isso na unidade 1. Muitas vezes. Então, a gente lá trabalhou algo, né? Quando a gente está falando de sistemas de numeração, né? Sim. A gente trabalhou essa base binária. Então, isso não é mais tão novidade para vocês, então não fica com essa cara de pânico, tá? Mas a gente vai mostrar novamente aqui e dar uma praticada. Vamos lá? Então, quando a gente entender como isso funciona, né, para escrever um número de base decimal na base binária, a gente vai efetuar sucessivas divisões por 2. Nós já fizemos isso com eles. Isso, vamos ficar dividindo por 2, por 2, por 2. E vamos destacar todos os restos, tá? Não tem ninguém com essa carinha aí, não, porque não foi feito já. O que nos interessa aqui é os restos até a gente chegar no quociente 0. Vamos lembrar? Bora. Olha lá, o número decimal 58 na base binária é escrito da seguinte maneira, então. Primeiro divide por 2, dá 29, deixa resto 0. Perfeito. Depois 29, divide por 2, 14, deixa resto 1. 14 por 2 é igual a 7, deixa resto 0. 7 dividido por 2 é 3, deixa resto 1. Então, como que a gente vai ter isso como resposta? Bom, os números de baixo para cima. Chegou no 0 como resto, aí acabou. Como quociente. Isso, como quociente, acabou. E aí a gente vai pegar os valores de baixo para cima. Olha lá, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Perfeito. Na base 2. Vamos praticar? Bora. Vamos lá, o 90, escrito na base decimal. Então a gente vai fazer aquela continha de dividir, né? Que a gente começa por aqui, ó. 90 dividido por 2? 45. 45. Deixou o resto? 0. Coloca de azulzinho o resto. Mas aí eu vou ter que ficar trocando o tempo todo. Depois é melhor pegar de uma vez, senão não vai dar certo por causa do tempo. 45 por 2? Vai dar 22. 22. Deixa resto? 1. 22 por 2? 11. 11. Deixa resto? 0. 11 por 2? Dá 5. 5. Deixa resto? 1. 5 por 2? Dá 2. Dá 2. Deixa resto? 1. 2 por 2? Dá 1. Dá 1. Deixa resto? Dá 0. Dá 1, deixa resto 0. Isso, peraí que eu coloquei no lugar errado. Dá 1 e deixa resto 0. 1 dividido por 2. Dá 0. Dá 0 e deixa resto 1. Então, pronto. Agora, de baixo para cima que a gente tem a resposta. Então, é esse valor aqui, ó.
Então, na base, o 90 na base 10, escrito em base binária é 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Na base 2. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Isso, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Importante é que a divisão chegue até o quociente 0, tá bom? Beleza. Vamos para mais um exemplo? Bora. Vamos lá. E agora o 1000? 1000. Vamos lá. 1000, vamos transformar na base 2. Divide por 2. 500. 500, deixa resto? Zero. 500 por 2. Dá 250. Deixa resto? Zero. 0. 250 por 2. 125. Deixa resto? 0. 125 por 2. Dá 62. Deixa resto? 1. Número ímpar, né? 62 por 2. Dá 31. Deixa resto? Zero. 0. 31 por 2. Dá 15. 15. Deixa resto? 1. 15 por 2. Dá 7. 7. Deixa resto? 1. 1. 7 por 2. Dá 3. Dá 3. Deixa resto? 1. 1. E aí, 3 por 2. Fica 1. 1 e deixa resto? 1. 1 por 2. Dá 0. Dá 0 e deixa resto? 1. 1. Então, ficou separadinho aqui, ó, mas começamos por aqui e vamos continuar aqui. Certinho? Certinho. Nossa Senhora. Vamos lá. Então, o número 1000 na base 10 vai ser 1, 1. Lembrando que sempre tem que começar lá de baixo para cima. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 na base 2. Certinho? Certinho. Legal, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, dependendo do valor, se é alto, dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas o processo é esse. Sucessivas divisões por 2 e a gente vai pegar como resultado os restos. Sempre o resto. Até a gente ficar com quociente igual a 0. E aí beleza. sim, é o último valor, certo? Certinho. E para fazer o contrário, da base binal para decimal? Ah, é só fazer as Para base potências. binária para decimal? É só fazer as potências. Lembra, a gente já fez isso com vocês? A gente vai dar uma passada rápida agora, Vamos. porque a gente já fez isso com a galera aí. Vamos lá dar uma olhada, então. Então, quando a gente quer fazer o processo ao contrário, antes de responder essa pergunta, a gente temos uma outra pergunta, né? Você lembra como que a gente escreve na base decimal? Sim, ó, 256. É 2 centenas, mais 5 dezenas, mais 6 unidades. Ah, tá. Então, é a mesma coisa que fazer 6 vezes 10 na 0, que vai dar a unidade, que é 6. Isso. Aí é 5 vezes 10 na 1, que vai dar o 50. E é 2 vezes 10 na 2, que vai dar o 200. 256. Ah, então é interessante. Ela sempre começa lá com a potência 0, né? Na base 10, potência 0. Aí potência 1, 2. Então na binária vai ser a mesma coisa, só que começando com a base 2. Isso mesmo. Parabéns, você sabe fazer. Na base binária vai funcionar da mesma maneira, só que ao invés de usarmos as potências de base 10, iremos usar potências de base 2. 2, olha lá que lindo. Então a gente vai sempre começar com, deixa eu pegar um vermelho aqui. A gente vai começar com 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1, 0 vezes 2 elevado a 2. Isso, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a quinta e 1 vezes 2 elevado a sexta, né? Beleza. Então a gente vai indo aqui pelas potências. Potência 0, potência 1, 2, e a gente 3. vai indo na Sempre sequência. igual na base 10, é sempre da unidade para cá. Olha lá, unidade 1. Resolvendo. Aqueles que é 0, né, não vai influenciar em nada como resultado na soma. Então a gente já pode eliminar aqui. A gente vai ficar com 1 vezes 2 elevado a sexta. 64. 1 vezes 64, 64, né? Os zeros, ó, não vai influenciar em nada. 1 vezes 2 elevado a quarta. 16. 16. 1 vezes 2 elevado a 1. 2. 2. E 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. 64 mais 16 mais 2 mais 1. 83. 83. Perfeito. Certo? Certinho. Já fizemos isso na primeira unidade, então não é novidade para vocês. A gente fez uma aula bem espaçada aqui com vocês sobre isso, né? Mas a gente vai praticar um pouquinho aqui, tá? Bora lá, rapidinho? Vamos lá? Então a De gente vai trás pra começar frente? de trás para frente, Isso. né? A gente pode até fazer Normal. normal, né? 1 vezes 2 2 elevado a 0, depois mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais mais 0 vezes 2 elevado a 4. Ó, estamos seguindo essa sequência aqui, tá? Mais 0 vezes 2 elevado a quinta, mais 1 vezes 2 elevado a sexta, mais 1 vezes 2 elevado a 7. De cara, já vamos eliminar aqueles que trabalham com 0. Não Isso. vai precisar, porque não vamos utilizar no cálculo. O que Beleza. vai nos interessar? 2 elevado a 0. 1. 1 vezes 1. 1. 1. Mais 2 elevado a 3. 8. 8. 8 vezes 1. 8. 8. 2 elevado a 6. 64. 64 vezes 1. 64. 64. Mais 2 elevado a 7. 128. Vezes 1. 128. Então agora é somar.
128 mais 64, mais 8, mais 1. 180, 192, 201, não é? 201. Ah, então quer dizer que esse número 11001001 é o 201 na base 10? 10. Olha que legal, beleza. Mais um exemplo? Bora? Vamos lá? Escreva o número 1010101001 Vamos na fazer base. diferente agora? O que for zero a gente nem coloca? Só a gente não pode se perder na sequência das potências, tá? isso. Então vamos lá, quem é o 1? 1 vezes 2 elevado a 0. O 2 elevado a 1 nós não vamos usar. Pulou. Então vamos lá, 1 vezes 2 elevado A 2, que é esse aqui. O outro 0 não vamos usar, então pulo o 2 elevado a 3. 1 vezes 2 elevado a 4. Ou porque eu percebi aqui, agora sempre ficar com os pares, né? É, porque está sendo alternado aqui, né? Esse aqui pulou o 2 elevado a quinta, então nós vamos para 1 vezes 2 elevado a sexta, que é esse. Pulou esse, vamos para 1 vezes 2 elevado a oitava. Olha que legal, a gente pulou esse processo que a gente cortou aqui, ó. Entendeu? Esse processo aqui a gente já pulou. Mas não podemos nos perder na sequência das potências, tá? 2 elevado a 0, 1 vezes 1. 2 elevado a 2, 4. vezes 1. 4. 2 elevado a quarta, 16. vezes 1. 16. 2 elevado a sexta, 64. vezes 1. 64. E 2 elevado a oitava, 256. vezes 1. 256. Então agora é só somar todo mundo aí e chegar longe nos resultados. 56 com 64 dá 120, então fica 320, 341. Chegamos 341 na base 10. 10. Então esse número aqui na base 2 é o mesmo esse aqui na base 10. Top, Beleza. né? Legal, muito legal. Essa transformação de binário para decimal, de decimal para binário, é top. E a gente já havia feito aí lá na unidade 1. É um pouco trabalhoso porque, às vezes, nós nem lembramos como que é feito na base decimal. Na base binária, desse jeito. Se fosse uma base trinária, com 3 elementos, do mesmo jeitinho. Então, quer dizer, é só você se apropriar do que você já sabe, que é o decimal, e fica tudo tranquilo. Isso mesmo. Vamos finalizar nossa aula agora com algumas tabelinhas, mais algumas informações. Bora. Olha lá na tela, então. Olha que bacana. As unidades de medida para dados de armazenamento podem ser variadas, né? A gente aqui tem o giga, que a gente já falou, né? E aí tem outras aí que a gente pode ter como... Não, algumas não são tão comuns pra gente, né? Mas tá aqui, tem essas tabelas. É uma separação aqui no decimal e aqui na binária. Nós usamos mais a leitura da decimal, né? Kilobyte, megabyte. Gigabyte. Olha lá, kilobyte, 10 elevado a 3. Né? Megabyte, 10 elevado a 6. Gigabyte, 10 elevado a 9. Beleza. E agora nós temos já instrumentos, a maioria deles já estão vindo já com terabytes, não é? Legal. 10 elevado a 12. E tudo levando em consideração potências de base 10. Isso. E aqui, para conhecimento de vocês, também temos... O kibibyte, né? Os de base 2, né? Mbyte, gibibyte, são de base 2. Beleza. Perfeito. Vamos lá, um pouquinho mais de assuntos aí para a gente finalizar. Unidades de medidas para dados de armazenamento. Unidades binárias de medidas expressam o tamanho dos dados com mais precisão. Por ser de informática, né, a precisão dele é melhor. Quando se compara o tamanho de 100 kilobytes com 100 kibibytes, a diferença é relativamente pequena, 2,35%. No entanto, essa diferença aumenta conforme o tamanho dos valores dos dados aumenta. Olha que legal, proporcional. Quando você compara o tamanho de 100 terabytes com 100 tibibytes, a diferença é 9,06. Na verdade, não existe, né? Quando você compra um computador de 1 tera, ele não tem uma capacidade realmente de 1 tera. Ou é um pouquinho maior ou é um pouquinho menor. Só que a matemática fez o quê? Fez uma aproximação desses valores para as potências de base 2. Isso. E aí o outro traz a potência de base 10. Por isso essa divergênciazinha de informação. E o que é um dispositivo de armazenamento de dados de um computador, então? Os computadores usam vários dispositivos de armazenamento de dados, que são classificados por 2 parâmetros, pela capacidade de reter dados sem eletricidade e pela distância em relação ao processador. Aí aqui nós temos, olha só, unidade de processamento central, que nós chamamos de
CPU. Ah, todo mundo conhece a CPU, né? E em um computador pessoal, a memória não retém dados quando não há eletricidade, mas quando há, ela oferece acesso muito rápido a arquivos abertos. O nosso notebook, né? Na Isso. tomada, ligado ali, ou mesmo computador de mesa está ligado, você consegue ter acesso a esses dados direitinho. Ou seja, um disco de armazenamento, por outro lado, permite armazenar dados permanentemente, que ficam disponíveis mesmo quando você desliga o computador. O pendrive, o HD, você consegue carregar. E ficou lá, né? Perfeito. A informação ainda está lá, beleza? Perfeito. Finalizando, então, vamos falar um pouquinho de armazenamento volátil e não volátil. A primeira classificação de armazenamento de dados de um computador é quanto à sua volatilidade. Um exemplo de armazenamento volátil é a memória RAM, que armazena dados RAM armazena dados enquanto o dispositivo é alimentado pela eletricidade, está ligado na tomada. A memória RAM permite que o computador tenha diversos arquivos abertos, aquele monte de abas, né? Isso. E acesse qualquer um deles instantaneamente. Alguns outros exemplos de dispositivos de armazenamento volátil são as calculadoras. Perfeito, olha aí. O armazenamento não volátil é aquele que mantém os dados, mesmo quando não há eletricidade, cartão de memória, um HD, um SSD, né? Isso são discos que você consegue salvar ali, mesmo sem eletricidade, ele fica salvo lá dentro. Sim. Existem outros tipos de armazenamento não volátil, como os DVDs, as unidades flashes, nós tínhamos CDs, nós tínhamos os pendrives, nós tínhamos os disquetes. Tudo isso são não voláteis, você consegue ter acesso neles sem ter o auxílio da eletricidade. Isso mesmo. Essas informações são complementares, né? Perfeito. A gente trouxe aqui no finalzinho da aula, porque esse material fica para vocês, então vocês depois podem, nosso perfil nem é ficar lendo aqui, né? A gente mas essa é muito parte aqui dinâmico, tem que mas essa falar aqui pra vocês, é uma mostrar. informação necessária que vocês precisam receber aí. Assim como os exemplos que nós colocamos na aula, tá? Eles não podem ser considerados exemplos fidedignos, porque nós transformamos uma situação hipotética. E jogamos para a matemática. Isso. É hipoteticamente falando. Quando a gente fala assim, João foi ao mercado e comprou 100 maçãs. Não tem o João que vai ao mercado e comprar 100 maçãs. Tu já viu aquele memezinho do carrinho? Agora eu sei, eu encontrei o seu João que comprou 1000 laranjas, né? Pois é. Na verdade, não existe esse personagem. Não, a gente cria aqui a situação para você entender como é que funciona. Quando você vai trabalhar, você tem que ter as informações. Quanto que é o meu pendrive? Tem quanto de memória? O meu CD tem quanto? Cada música tem quanto? E aí cada música muda. Você vê lá quando você vai fazer o download ou o upload de alguns arquivos, ele mostra o tamanho. Então, nós criamos situações para mostrar que se eu tenho um dispositivo que cabe tanto, eu preciso ter ali um valor compatível para poder salvar internamente. Isso mesmo, né? E claro, essas informações complementares são riquíssimas porque a gente vai aumentando aí a nossa memória. E no interesse, e na afinidade com a disciplina, você pode aperfeiçoar e melhorar. Pelo menos algumas coisas são verdades, tá? Que nós falamos aqui. Por exemplo, o processamento do RAM ajuda muito no seu trabalho. Não, tudo é verdade, só que a gente deu uns exemplos hipotéticos. Os exemplos são hipotéticos, né? Porque, assim, de repente alguém pensa assim, mas não é isso não é assim não. Não, os exemplos são, os números podem não ser fidedignos, representar de maneira fidedigna. Mas o exemplo, o modo de resolução é daquele jeitinho mesmo, regra de 3, simples. E o legal também foi a transformação das unidades, Sim, né? De base binária para base decimal, que a gente já havia trabalhado, mas aqui a gente reforça esse aprendizado, certo? Beleza. Brincando com os números, vamos lá para finalizar nossa aula? Qual é a perguntinha da aula de hoje? Charada! Ao meio-dia, você olha para o relógio no seu quarto. O ponteiro grande está no número 5. E o ponteiro pequeno está entre os números 3 e 4. Que horas são nesse momento? De novo, ao meio-dia, você olha para o relógio no seu quarto. O ponteiro grande está no número 5. E o ponteiro pequeno está entre o 3 e o 4. Que horas são nesse momento? Deixa eu ver. Já dizia aí o nosso Einstein. Deixa eu ver aqui. Que Matemática nesse genial, momento, Albert Einstein. Nesse momento são que horas? Hora do lanche. Que horas são nesse momento? Hora do lanche. Legal. Perguntinha para vocês, charada matemática, e a gente já vai finalizando nossa aula que trabalhou as unidades de armazenamento, mais alguns detalhes aí sobre as tecnologias da informação, né? Mas o mais legal é que na próxima aula também a gente já volta com a regra de 3 composta.
Não, na próxima aula a gente volta com a revisão e a Tá, atividade. ainda temos essa parte, né? Mas a gente vai passar para a regra de 3, que essa aqui a gente inseriu no meio, por quê? Porque existiam possibilidades de se resolver problemas usando a regra de 3 simples, certo? Beleza. Ficamos por aqui, já já a gente volta com revisão, atividades de sala e tudo mais, e as práticas aí, o mão na massa. Até já!